Olá! Vamos falar sobre um assunto que está em todo lugar, mas que a gente nem sempre para pensar. Como é que o Estado age? Demissão de um diploma até uma multa de trânsito, tudo isso acontece por meio de uma ferramenta jurídica chamada ato administrativo. Hoje a gente vai desvendar o que é isso, como funciona e por que é tão fundamental no nosso dia a dia. Pois é, vamos pensar juntos. A licença que permite um restaurante funcionar, a nomeação de um servidor público ou até aquela multa que ninguém gosta de receber. Sabe o que todas essas ações têm em comum, por mais diferentes que pareçam? Elas são a forma como o Estado se manifesta, como ele age concretamente. E claro, isso não acontece de qualquer jeito. Existe todo um conjunto de regras para isso. E aqui está a definição mais formal. O ato administrativo é, basicamente, a declaração oficial do Estado. É quando um agente público, agindo em nome da administração, expressa uma vontade que vai gerar consequências jurídicas. E o mais importante de tudo, essa vontade não é pessoal, do agente. O objetivo final é sempre atender ao interesse público. É o jeito que o governo tem de transformar intenção em realidade. Para um ato administrativo ser válido, ele precisa ter 5 ingredientes, 5 elementos essenciais. É como uma receita, sabe? Se faltar um desses ingredientes ou se ele estiver errado, o ato pode ser considerado inválido, ilegal. Então vamos conhecer a anatomia de um ato administrativo. E aqui estão eles: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Para facilitar a memorização, muita gente usa o mnemônico COF-FOMO. Agora vamos entender o que significa cada um desses 5 pontos. Começando pela competência. A pergunta aqui é bem simples. Quem pode praticar o ato? A lei define exatamente qual agente ou qual órgão tem o poder para fazer cada coisa. Por exemplo, um agente de trânsito não pode conceder uma licença ambiental. A competência garante que o poder seja exercido somente por quem tem essa atribuição legal. Depois vem a finalidade, que responde à pergunta para quê? Todo e qualquer ato administrativo precisa buscar um objetivo de interesse público, que já vem definido na lei. Um agente não pode, por exemplo, multar alguém por um motivo pessoal. A finalidade do ato de multar é coibir infrações e garantir a segurança, ou seja, o bem comum. O terceiro elemento é a forma. É o como o ato é feito, a sua aparência, o seu procedimento. Geralmente a forma é escrita, um decreto, uma portaria, uma notificação. A lei exige um rito específico para garantir a transparência e a segurança jurídica. Não dá para demitir um servidor por um recado informal, por exemplo. Tem que seguir a forma prevista em lei. Agora, o motivo. O motivo é o porquê, é a situação no mundo real, o fato ou a previsão legal que justifica a prática daquele ato. Por que a Defesa Civil interditou um prédio? O motivo foi o laudo técnico que apontou o risco de desabamento. O motivo é a causa, o que dá o pontapé inicial para a ação do agente público. E por fim, o objeto, que responde o quê? Qual é a consequência prática, o efeito jurídico que o ato cria? No caso de uma nomeação para um cargo, o objeto é dar posse àquela pessoa. Na multa, é criar a obrigação de pagar um valor. O objeto é o resultado concreto do ato. Certo, entendidos os 5 elementos, surge uma dúvida bem interessante. O agente público sempre age de forma automática, como se fosse um robô aplicando a lei? Ou existe alguma margem para ele decidir, para escolher o que fazer? É exatamente essa a diferença entre atos vinculados e atos discricionários. Olha só que interessante. No ato vinculado, a lei amarra completamente a ação do agente. Ela define todos os detalhes e só existe um caminho possível. Um bom exemplo é a aposentadoria. Se a pessoa preencheu todos os requisitos da lei, a administração é obrigada a conceder. Não tem escolha. Já no ato discricionário, a lei dá uma certa liberdade. Ela permite que o agente público avalie a conveniência e a oportunidade. Por exemplo, autorizar o uso de uma praça para um evento. O gestor pode avaliar se é o melhor momento, se não vai gerar transtornos, etc. Ele tem uma margem de escolha. Mas atenção aqui, porque essa liberdade não é total, e essa é uma regra de ouro do direito administrativo. Mesmo nos atos discricionários, 3 elementos são sempre vinculados, ou seja, sempre definidos pela lei: a competência, a finalidade e a forma. A margem de escolha do agente, quando existe, vai estar no motivo e no objeto. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos falar das características especiais dos atos administrativos. Podemos pensar nelas como uma espécie de superpoderes que dão força e eficácia para as decisões do Estado e permitem que ele organize a sociedade. São 4 atributos principais. O primeiro é a presunção de legitimidade, que significa que todo ato nasce com uma aparência de legalidade, e quem discordar é que tem que provar o contrário. Depois, a imperatividade.
O ato se impõe a todos, queiram ou não. O terceiro é a autoexecutoriedade, que é bem poderosa. E, por fim, a tipicidade, que diz que a administração não pode sair inventando atos. Ela só pode usar os modelos que já estão previstos na lei. A autoexecutoriedade merece um destaque. Ela permite que a administração execute suas próprias decisões, com seus próprios meios, sem precisar, na maioria das vezes, de uma autorização prévia da Justiça. Pense no exemplo da demolição de um prédio em ruínas que ameaça a segurança pública. A prefeitura não precisa esperar um processo judicial. Ela pode agir diretamente para proteger a coletividade. É um poder que dá agilidade ao Estado. Ufa, foi bastante informação, né? Mas são conceitos fundamentais. Para a gente fixar bem as ideias, vamos fazer aquela recapitulação rápida com os pontos mais importantes. Então vamos lá. O que é o ato administrativo? É a vontade do Estado em ação. Quais são os 5 elementos? É só lembrar do COF-FOMO: competência, objeto, finalidade, forma e motivo. E a margem de liberdade? Pode ser vinculado, sem escolha, ou discricionário, com escolha. E os superpoderes? São os atributos do PAT: presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Todos esses atributos dão um poder gigantesco para a administração pública, permitindo que ela seja eficiente e ágil. Mas, esse poder é absoluto? Onde fica a fronteira entre a necessidade de um Estado forte e a proteção dos direitos de cada indivíduo? Encontrar esse equilíbrio é, talvez, o maior e mais constante desafio do direito administrativo.